a equipe, né, que confiou a mim algumas palavras. Então, a Mariluce falou, né, do objetivo do nosso, desse movimento todo, e o quanto isso, o objetivo maior é trazer saúde e conscientização para a grande maioria das mulheres que passam pelo processo do câncer. O Dr. Geraldo também trouxe toda essa visão do esporte, que é extremamente importante. A gente vai se dar conta quando a gente é acometido pelo diagnóstico. E eu vou trazer uma outra linha de pensamento também, que é extremamente importante. O processo de cura, ele tem várias frentes. O câncer, ele é multifatorial. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que existem 3 pilares: corpo, mente e alma. Corpo, a gente trabalha com a medicina, a gente trabalha com o esporte, mas a gente precisa também trabalhar com a mente e trabalhar as nossas emoções. Então, eu vou contar para vocês rapidamente o meu processo, para mim poder dar continuidade explicando algumas coisas, né? Então, assim, eu fui diagnosticada em 2019, trabalhava mais de 12 horas por dia, onde eu, todos os finais de semana, eu viajava dando curso. Estava muito acima do peso, não me hidratava como precisava, não estava fazendo exercício físico. Eu me treinei desde a adolescência para dormir pouco, porque eu achava que dormir era perda de tempo. Sempre trabalhando, estudando, trabalho do que eu gosto. Então isso também foi um fator quando eu fui diagnosticada, né, e sou terapeuta. Então me questionei por que isso aconteceu, né? Então a gente começa a buscar, por isso que a gente fala que a superação, ela tem que passar pela transformação. Se não tiver transformação, não tem superação. E isso tudo também é composto pelo autoconhecimento. É quando a gente, e parem para analisar, quando nós estamos numa situação ruim e tipo, não tem para onde correr, aquilo ali está acontecendo, ou tu olha de frente e encara da melhor forma possível, a decisão é nossa. Ou tu senta na calçada e chora e espera a morte chegar. Isso não é só para câncer. Mas hoje a gente está falando muito, graças a Deus, sobre o câncer de mama, e muito nesse mês de outubro. Mas a gente tem que estar atento o tempo inteiro para tudo, inclusive para a questão do câncer. Então precisa haver uma transformação para que haja uma cura. E a transformação, ela não é só o exercício físico, mas também muito o exercício físico, porque a neurociência já explica, o exercício, ele vai liberando alguns hormônios extremamente importantes que nos dão a questão da coragem, da autoestima, da autoconfiança, o acreditar que a gente vai chegar lá no final e nós vamos ter vencido, porque o processo, ele é como se fosse uma meditação. A meditação, a gente é sozinho, aquela caminhada é sozinha. Embora nós tenhamos pessoas ali nos dando um suporte, a família é extremamente importante, mas o processo de cura, ele é da pessoa. Precisa ser olhado para dentro. O que eu preciso transformar? Por que eu cheguei aqui e isso aconteceu? O que eu deixei de fazer, ou o que eu estava fazendo, e que daqui um pouco meu corpo ele resolveu se rebelar. Alguma coisa interna aconteceu. E digo para vocês, assim, dentro das várias pesquisas desses 20 e tantos anos que eu trabalho como terapeuta desenvolvendo, eu tenho especialização em gestão de pessoas, eu tenho neurociência que eu fui buscar para explicar algumas coisas também, além dessa questão toda da fisicalidade, e a gente começa a entender que existem alguns processos que precisam ser modificados, né? Então, comigo, quando eu tive esse diagnóstico, eu tive que parar e rever muita coisa.
E a gente se pergunta, né? Por que aconteceu? E aí eu cheguei à conclusão de muitas questões que eu não estava fazendo a nível físico, mas também tem as minhas questões emocionais, também tinha algumas coisas das minhas ações, mas eu pensava assim, nossa, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa do bem, tento fazer sempre o melhor, trabalho no que eu gosto e tal. E aí a gente começa a ver que, por isso é multifatorial, né? Porque tem várias situaçõezinhas que a gente vai esquecendo e vai deixando de lado e a gente não faz. E é aquele momento que a gente precisa parar e rever muita coisa. Por isso que é um processo sozinho. É uma meditação onde a gente passa por muitas situações, porque o tratamento, ele é um tratamento invasivo, porém bastante necessário. Então, a gente vai passar por momentos que tem efeito colateral. E o que faz tu ter o efeito colateral menor do que algumas pessoas? Eu entendi que eu precisava passar por isso e olhar para a parte da cura e não para a doença. Porque se eu levantasse todos os dias de manhã e pensasse somente na doença, o meu organismo, o meu pensamento, os meus pensamentos, as minhas ações, elas iam me levar para uma situação onde cada vez mais eu ia me encolher e esperar que um milagre acontecesse. E eu resolvi, num determinado momento, que eu precisava querer me curar. Então, eu me preparei, né? Eu me preparei para passar pelas situações. Por exemplo, eu sabia que ia ter que fazer a quimioterapia. Eu fiz a cirurgia, não precisei fazer retirada total, graças a Deus, mas eu tinha que passar pelo processo da quimio e da rádio. E eu sabia que eu ia perder cabelo. E a gente sabe que cabelo para mulher é uma coisa bem difícil. A primeira coisa que vem na cabeça, assim, que eu vou ficar sem cabelo, vou ficar sem sobrancelha, vou ficar... E isso é muito... E talvez esse seja o momento mais doloroso do que realmente quando tu recebe aquele diagnóstico, né, do câncer, que tu não sabe como é que vai ser. Tu só tem que estar ali e fazer o que é preciso ser feito. E aí, nesse momento, eu disse não. Conversei com a minha oncologista, que eu escolhi na época, e ela disse, tu pode fazer, não tem problema nenhum, só tem que fazer antes da quimioterapia. E que eu fiz? Eu fiz uma sobrancelha definitiva em cima da minha, eu me utilizei muito, nós mulheres temos, né, graças a Deus, alguns subterfúgios, que é a maquiagem. Eu fiz um curso de maquiagem, porque eu disse, eu não preciso me olhar me despersonificando todos os dias perante o espelho. Eu, terapeuta, que trabalho muito com a questão da autoestima das mulheres, enfim, eu acho que, para mim, eu queria continuar trabalhando, então eu tinha que dar o exemplo daquilo que eu falava durante os processos, quando vinham mulheres para mim com essa questão do câncer, todo aquele encorajamento, agora era a minha vez de fazer isso. Isso fez toda a diferença, porque o que acontece? É como se tu começasse a dar mensagens para o teu cérebro, de que aquilo ali é só algo que está vindo para te trazer uma experiência e como tu vai lidar com isso é que vai ser o aprendizado. Se tu vai lidar com isso de uma forma boa ou se tu vai lidar com isso de uma forma ruim. E eu vi, né, durante o tempo inteiro, meu processo começou em janeiro, fiz a cirurgia em fevereiro, comecei aqui em abril, e aí foi o 2019 todo. E naquele momento, todos os dias eu acordava e optava pela vida.
E aquilo fez muita diferença porque eu não tive praticamente efeitos colaterais. Eu não tive nenhum dia que eu precisei adiar a químio por causa da imunidade. Eu passei por tudo com bem... Tem coisas que eu... Tanto que algumas situações eu fiquei sabendo agora. Eu fiz 5 anos, agora em julho eu fui liberada já. Eu não preciso mais tomar os remédios. É claro que uma vez com câncer, tu sempre tem aquela coisa de ficar cuidando. Então, agora, em dezembro, meus exames de rotina. E a partir de então, se estiver tudo bem, passa a ser de 1 vez por ano. Então, o que eu quero dizer assim? A transformação, ela precisa acontecer. Ali foi a tomada de consciência. Quando eu comecei a olhar para dentro e buscar o autoconhecimento no sentido do que é o câncer, por que isso aconteceu, e bem na verdade, por que existem tantos estudos, e o câncer o câncer de mama é um dos que mais tem, né, segundo as informações da minha oncologista, é um dos cânceres que mais tem estudos. E graças a Deus, eu acho que em todos os outros cânceres também está cada vez mais acontecendo. Mas por quê? Porque se a gente soubesse definitivamente o que causou o câncer, não precisava mais estudo. Eu sei o que é isso e deu. Está aqui o tratamento, é assim que tem que ser feito. Só que, na verdade, ninguém sabe. Essa é a grande verdade, ninguém sabe. Graças a Deus que tem os médicos que estudam, pessoas que desenvolvem estudos, e nós estamos naquela linha de que nós estamos aproveitando o momento de cada tratamento que vem. E cada tratamento que vem, ele vem melhor. Só que eu vejo também que não é só a parte física, né? Não é só a parte física. Agora tu vai fazer químio, vai fazer tantas químios, e dependendo de qual câncer e qual o tumor, vai ser determinado quantas quimioterapias. Tem pessoas que nem precisam, a gente tem algumas mulheres na nossa equipe que de forma muito precoce, e daí entra a questão da prevenção, né? De se fazer os exames e pegar no início aquele tumor para poder ser retirado. Só que isso não exime de tu fazer a tua transformação, porque assim como tu pegou no início, daqui um pouquinho, aquela memória celular, ela continua. Eu costumo dizer, só para grosso modo, para a gente poder entender, né? O câncer, ele são algumas células que daqui um pouco elas saíram daquela linha, né, e começaram a se rebelar, digamos assim. E o que eu dou um exemplo? É como se fosse um pelotão, tá? Um pelotão de soldados. E aí o capitão dando as ordens daquilo que tem que ser feito, e daqui um pouquinho um grupo começa a perceber assim, tá, mas eu não estou gostando disso, isso aqui não tá bom, isso aqui tá me deixando desconfortável, e começa a falar por ali, aquele zum, e daqui um pouquinho o capitão se deu conta que tem aquele grupinho ali que tá meio que minando o pelotão inteiro. Eles retiram aquele pelotão, aquelas pessoas, aqueles soldados, e vida que segue. Só que, entenda, se não modificar, foi retirado, foi extirpado aquele órgão, foi extirpado uma parte, enfim. Só que tudo aquilo que foi falado ficou reverberando no pensamento dos outros que estavam ali naquele pelotão. E daqui um pouquinho eles começaram a refletir, não, mas ele tem razão, olha só isso que está acontecendo, e daqui um pouco eles se rebelam também. Isso são as recidivas do câncer, muitas vezes. Se não modificar o teu jeito de ser, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas ações, se tu continuar exatamente o mesmo, é uma questão de tempo. Extirpou, fez aquilo, mas tu tem todo um processo. Tu não é só corpo, tu é mente, tu é alma. Isso precisa ser modificado também. Por isso que a gente fala na transformação, e por isso que as pessoas que passam pelo processo e que conseguem se curar, elas com certeza fizeram
muitas transformações. Vocês podem ter certeza, existe uma pessoa antes e existe uma pessoa depois, e não é por causa da quimioterapia, da radioterapia, de toda a medicação que a gente faz. É porque houve uma transformação realmente daquele ser humano. E eu digo o seguinte, eu já vinha num processo de melhora, trabalhando como terapeuta, me trabalhando, ajudando as pessoas de alguma forma, mas eu ainda tinha algumas coisas, assim como eu ainda tenho algumas coisas. Mas ali eu tive que parar e eu tive que decidir o que eu vou fazer a partir de agora. Né? Eu quero viver, então eu tenho que fazer tudo o que é necessário. Eu vou fazer todo o tratamento que for indicado, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer, que antes eu não fazia, eu tenho que transformar. E nisso tu vai transformando os teus pensamentos, tu vai olhando para ti, tu vai percebendo coisas que daqui a um pouquinho tu fazia que não era legal, tu vai acrescentando na tua vida coisas que são necessárias, e tu vai retirando algumas coisas. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender, a gente sabe que existe um estereótipo do câncer, e o câncer ele é algo que tem uma egrégora, uma energia em torno dele, da palavra. E as pessoas mais antigas, digamos assim, elas diziam o que antigamente? Ai, aquela doença, a doença ruim, nem vou falar o nome da doença. Então, quando os nossos familiares mesmo, quando sabem, ó, fulano foi diagnosticado com câncer, existe um pavor, porque a gente olha no olho da pessoa, ela já está dizendo, tu vai morrer, daqui um pouco tu já vai morrer. E sim, a gente vai morrer, em algum momento a gente vai morrer, seja de qualquer doença, mas não necessariamente do câncer. Então, o que a gente precisa? Transformar esse pensamento, por isso que a gente precisa cada vez mais fazer esses movimentos como a gente está fazendo aqui, fazer palestras, não só em outubro, mas em todos os momentos necessários. Porque o câncer, ele é algo que cada vez mais vai acontecer pelo modo de vida das pessoas, pela aquela coisa de não ter mais o tempo para si como seria necessário. E, segundo alguns estudos, anualmente, parece que são 74 mil novos casos. Então, assim, por que isso? Né? Por que isso está aumentando cada vez mais? Parece que são 50 mulheres que morrem por dia de câncer de mama. Então, tem alguma coisa e que a gente precisa continuar olhando e percebendo qual é o meu, qual é a minha parte que eu tenho que fazer, e não deixar só para quem faz os estudos, para os médicos, enfim, mas qual é a minha parte, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que transformar, porque o todo ele é feito da unidade. Se eu conseguir modificar a mim, e hoje, né, depois desses 5 anos e passando por todos esses processos, eu consigo ajudar outras mulheres. Hoje, outras mulheres com câncer me procuram. Para quê? Para perceber como que foi para ti, como que tu passou por isso, como é o que tu fez. Né? Então, a parte da medicina é com o médico, o tratamento medicamentoso é com o médico. Agora, como que a gente vai fazer para passar pelo processo emocional? Como que a gente vai fazer para passar por situações que, quando tu tá diante de uma pessoa e ela tá te olhando e tu tá vendo nos olhos dela o que ela tá pensando? Então, muitas vezes, a gente vai ter que se recolher e se fortalecer para poder passar. Mas esse é um processo de aprendizado para a vida, não é só para esse momento. E as pessoas que são acometidas por esse diagnóstico, com certeza elas têm condições de passar. É claro que quanto mais precoce tu souber, e aí entra a questão dos exames e tudo mais fácil vai ser. Então, a diferença, por exemplo, de um nódulozinho de 0,5 centímetro, 1 centímetro para um de 2 ou 3, é muita diferença. E aí, quem consegue pegar isso no início, muitas vezes faz a cirurgia, não precisa fazer quimioterapia, não precisa fazer radioterapia, mas precisa cuidar.
porque existe um organismo com uma predisposição, a gente sabe que também tem uma questão genética e tem uma série de coisas que a gente precisa cuidar. Então, a partir daquele momento, a gente tem que, as luzinhas se acendem e a gente precisa ver o que é necessário transformar, porque daqui um pouquinho pode vir uma coisa maior. Isso é a vida. Isso não é só nesse momento, né? A gente está falando do câncer, mas isso é a vida. Daqui um pouquinho vem outras histórias. E aí por quê? Tem momentos que tu é parado e tu tem que olhar para ti, tu tem que se perceber e transformar aquilo que precisa ser transformado. Nesse processo todo, ao longo desses 5 anos, né, e fazendo as minhas transformações, ajudando outras mulheres a passar pelo processo, a olhar, trabalho muito a questão da autoestima, autoconfiança das pessoas, enfim. Surgiu a oportunidade esse ano, quando eu retomei um grupo de mulheres, e ali eu me deparei com histórias fantásticas. E eu pensei assim, essas histórias elas não podem se perder. E aí eu organizei uma antologia, que é um livro escrito por várias pessoas, nesse caso 13 mulheres, que passaram por situações bem complexas e conseguiram superar. E aí nós realizamos a escrita de um livro que se chama Mulheres que Superam, que foi lançado na semana passada. Aqui tem 3 mulheres que passaram pelo processo do câncer, inclusive eu. Uma outra que faz parte também da nossa equipe, que é a Mara, que não está aqui hoje. E uma outra que passou por 3 processos de câncer e conseguiu. E aí a gente vai ver, a gente começa a escutar as histórias, existe um ponto em comum. Eu quero viver. Como eu vou passar por isso? Eu vou buscar as ferramentas necessárias para eu poder passar por isso. Então, o que acontece? É muito mais do que um tratamento necessário, sim, dentro da medicina, mas é muito aqui. São os teus pensamentos, os teus sentimentos e a transformação necessária para que tu possa passar pelas adversidades. Então, a gente está falando de doença, mas tem tantas outras coisas que a gente passa e precisa realmente de coragem para poder seguir em frente. Então, isso quer dizer que todos nós podemos, porque essa força, essa coragem está dentro de nós. A gente só precisa, muitas vezes, de pessoas te dizendo, tu pode, tu consegue, vai lá. Às vezes a gente precisa segurar na mão da pessoa para poder ir em frente. Então, aqui a materialização, e deu bem no acaso de que, exatamente, né, nesse ano, em julho, que eu fui liberada pela minha oncologista, quando a gente conseguiu materializar, né, esse trabalho, Mulheres que Superam, escrito por 13 mulheres maravilhosas, onde a gente fez esse lançamento na semana passada desse livro, que é um sucesso, já vendemos todos, e agora a gente vai para a Feira do Livro, dia 12, convido vocês, dia 12 de novembro, às 16 horas, nós vamos estar na Feira do Livro. Então, o que eu queria dizer para vocês é uma partezinha, assim, do que fez eu conseguir passar pelo processo. Eu digo para vocês, assim, existe uma Annelise muito mais, com uma autoestima melhor, porque quem passa pelo processo assim, passa por qualquer coisa, sabe? Não tem ruim. Até a gente supera. Eu tinha um cabelo maravilhoso, e isso é um dos aprendizados, gente. Como eu disse para vocês, eu dava aula todos os finais de semana, viajava, então eu tinha que estar impecável na minha cabeça. Então eu ia 2 vezes por semana no cabeleireiro, porque eu tinha que estar bem certinho, tudo e tal. Quando veio a questão de ter que fazer químio, tu imagina tu ter que ressignificar isso. Foi bem difícil. Na primeira semana, mas quando virou uma chave na primeira semana, eu disse assim, o cabelo é só um acessório, e acessórios eu posso usar. E aí então eu usava uns turbantes lindos, maravilhosos, me achava lindo, maquilhado e tal. E aí tu não se importa mais com os olhares das pessoas, porque a questão é interna, é a tua aceitação, é o teu processo ali, tu sabe que tu tá curando algumas coisas que são necessárias ser curadas. E isso faz a gente ir em frente em qualquer situação. Então hoje, quando tem algumas adversidades, a gente só olha assim, bom, é só mais uma situação que está vindo para mim poder aprender alguma coisa a mais e seguir em frente na minha caminhada.
E é isso, né? Hoje eu faço parte desse grupo maravilhoso, a gente se ajuda, então ali não é só arrimado, a gente tem ali pessoas voluntários que nos dão aula de yoga, trabalho de terapia, exercícios além da remada, são as conversas, são as trocas de informação umas com as outras. Naquele momento que a gente está remando, é uma meditação também, porque tu tá ali, tu tem o comando quando a gente vai trocar, mas tu tá fazendo aquela remada e tu tá pensando, e quando a gente lá no meio a gente para e fica quietinho, é maravilhoso, eu fico até emocionada. Naquele momento a gente vê que existe algo muito maior regendo a todos nós. E que a gente é só um pontinho. A gente é só um grãozinho de areia nesse grande universo. É conexão de apoio, né, Lídia? Que a gente sente lá no meio do Guaíba, aquela conexão. É maravilhoso, assim, aquela sensação de tu parar e, nossa, agradecer. Eu só agradeço. Só agradeço pela oportunidade de estar aqui, ter passado por tudo isso da melhor forma possível. Então, obrigada e desculpe pelas emoções.